Olá a todos, mais uma vez aqui para iniciarmos mais um estudo dentro do Direito de Família. O nosso estudo de hoje é a guarda de filhos. A guarda de filhos que sofreu modificações, vem sofrendo modificações. Então vamos analisar aí as questões relacionadas à guarda. Lembrando que quando a gente fala de guarda aqui, a gente não está falando da medida de colocação em família substituta lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente está falando assim aqui do instituto derivado da própria autoridade parental, aquilo que falei no outro vídeo sobre poder familiar, ou autoridade parental, que é um termo mais técnico, mais correto, que a doutrina tem adotado para falar sobre poder familiar. Então, essa guarda decorre dessa autoridade parental e é sobre ela que iremos discorrer ao longo desse vídeo. Então, seguimos juntos nos estudos. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre guarda é a respeito da Emenda Constitucional 66 de 2010, quando se refere à questão da culpa no divórcio. Nós já analisamos lá na autoridade parental, no poder familiar, que quando há uma ruptura da sociedade conjugal, quando há o divórcio, não há qualquer tipo de influência ou efeito sobre a autoridade parental, sobre esse poder familiar. Então, essa a emenda constitucional que baniu a culpa, a emenda constitucional 66, no entender aí da maioria da doutrina, ela traz reflexos aqui. Por quê? Porque a culpa, durante muito tempo, ela era uma referência até para a questão da guarda. Havia um entrelace, um suposto entendimento quase que popular de que aquele que traía, aquele que era o culpado pelo divórcio, culpado pela separação, separação que não existe mais hoje, a separação já ficou aí no passado, ele deveria ficar sem as crianças. As crianças, os menores, eles deveriam ficar com o cônjuge supostamente inocente no fim do enlace conjugal. Só que é uma questão muito complexa, mesmo aqueles que tinham, que entendiam, que aceitavam o papel a relevância da culpa, o papel da culpa, entendiam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A ruptura da sociedade conjugal, uma eventual traição, uma eventual deslealdade, uma quebra da confiança, um problema de convivência entre o casal, não faz com que X ou Y seja um bom pai ou um mau pai, uma boa mãe, ou não seja uma boa mãe. Uma coisa desvinculada da outra. Então, aquela questão, o marido, que é um marido, é um pai exemplar, ele está sempre com a criança, faz os deveres, cuida, dá afeto, dá carinho, se preocupa com a escola, se preocupa com o bem-estar, tem uma convivência harmoniosa, pacífica, mas ele não se dá bem com a sua companheira, ou com a sua esposa, ou com o seu companheiro, ou com o seu marido. O que faz dele, para a gente concluir que ele não seria um bom, porque não poderia ter a guarda? Não faz sentido. Então, a busca deve ser no interesse existencial da criança e do adolescente, fora da análise da culpa. Há uma vinculação. Se agora, inclusive, você já quebra essa questão da culpa com relação a alimentos, com relação ao deslinde patrimonial, por que você vai manter com relação à guarda? Não faz sentido. Uma questão aí de dignidade da pessoa humana. Então, lembrando que a Constituição de 88 e o novo Código Civil e as novas legislações, elas afastam do ter e passam a analisar o ser. Então, aquele cônjuge que apresentar uma melhor condição moral e psicológica, independente da aferição da culpa, ele vai poder ser o detentor da guarda. Okay? Quando a gente fala detentor da guarda, a gente já está subentendendo aqui que seria uma guarda unilateral. Vai ficar com o pai, vai ficar com a mãe, vai ficar com o companheiro, com a companheira. Isso quando a gente analisa.
Então, e isso é um outro fator que corrobora esse entendimento. Por quê? Porque até a própria guarda unilateral, ela começa a não mais ser utilizada, não só pela praxe, mas também por determinação legal. Então, hoje, você tem uma quase obrigatoriedade, né, uma tentativa assintosa dos juízes, dos conciliadores, dentro da vara de família, de forçar, dentro do possível, claro, uma guarda compartilhada, justamente por razões existenciais, por questões de maior interesse da criança. Então, isso é importantíssimo. Ou seja, a culpa, ela não tem mais, não é mais o vetor determinante para deferimento da guarda. Na verdade, nunca deveria ter sido, porque uma coisa é um relacionamento conjugal e outra coisa é um relacionamento afetivo ligado aos filhos. Tá? Então, é dentro disso que a gente vai trabalhar, é dentro dessas questões que iremos trabalhar no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente o que refere ao artigo 1º da proteção integral do menor. No que se refere à legislação aplicada, a gente tem que a guarda ela sofreu algumas alterações desde a edição do Código Civil de 2002. Então, o Código Civil de 2002 trouxe algumas normas, trouxe, né, principalmente o artigo 1583 e 1584 como bases aí da guarda, e com o passar do tempo ela veio sofrendo algumas modificações, né? Ela, no caso aqui, a guarda. Foram modificações salutares, foram modificações positivas, para alguns doutrinadores sim, para outros doutrinadores não. Por quê? A guarda, via de regra, ela sempre foi deferida, sempre foi determinada de forma unilateral. Como que era a guarda unilateral? E todo mundo conhece, né? Conhece alguém, ou muitos dos que estão aqui assistindo passaram por isso, né? Se tornou algo comum, a questão da guarda. A guarda unilateral, o filho menor, ele fica com um dos genitores, né? Ou fica com o pai, ou fica com a mãe. Na grande maioria das vezes ficava com a mãe, a quem detinha, né, toda a responsabilidade de criação, de cuidado, e o outro genitor, ele esporadicamente, né, uma vez por semana, 15 dias, ele vinha visitar o filho, né, como se o filho não fosse nenhum parente, praticamente. Você não se visita o filho, você não há um direito de visita, né? Muita da doutrina coloca isso, não é um direito de visita, é um direito de ter convívio com o filho, né? Você não está visitando ele, você está convivendo com ele. E aí, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, era a guarda unilateral, ficava só com um e esse pai vinha visitando. Isso se mostrou muito danoso ao filho, muito danoso às crianças. Por quê? Porque perde um convívio importantíssimo, que é o convívio com o genitor, que é o convívio com o pai, né? Vamos colocar aqui que a grande maioria das vezes é o convívio com o pai. Sem falar quando a guarda era deferida em nome do pai e era a mãe que visitava. Aí é um dano psicológico absurdo, a ausência da mãe. A mãe é fundamental, né? O pai de vez em quando ele pode aparecer. Mas pesquisas e estudos psicológicos, pedagogia e equipes multidisciplinares sempre bateram na tecla de, olha, isso é danoso para a questão existencial do filho, para a construção do psicológico, para a construção na primeira infância, para esse ter um ponto de apoio da figura paterna. Não é por menos que a doutrina tem autorizado ou tem entendido pela indenização no caso de abandono efetivo do pai, não só de caráter efetivo, mas também de caráter material, mas o material que a gente não está analisando que é alimentos, mas o abandono afetivo por parte do pai gera danos, mas gera dano principalmente porque a presença paterna ela é importantíssima para a criança, né? A percepção, né? Uma criança que tem uma figura paterna, mas ela não é presente, isso gera enormes danos psicológicos para essa criança. Então, inclusive, essa é uma das bases para você deferir uma indenização
no caso de abandono afetivo. Então, com base nisso, começou-se a criar, né, uma nova forma de guarda, que é a guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? Tanto o pai quanto a mãe, né, a gente está utilizando aqui um modelo padrão de família, tanto o pai quanto a mãe, eles têm a obrigação de estarem presentes no dia a dia da criança, na sua rotina, na sua criação, na sua educação, nas responsabilidades. Então, a guarda compartilhada, ela é muito mais salutar. Mas a criança vai ficar na casa da mãe, ou a criança vai ficar na casa do pai. Tudo bem, mas há uma convivência diária com os dois. A mãe pode levar na escola, o pai busca, ou é o pai que faz o dever, busca e faz o dever de casa, dá a janta, e depois a mãe pega. Então, há um comprometimento, e isso se mostrou extremamente positivo para essas famílias que adotaram isso. E aí houve uma construção doutrinária e uma pressão doutrinária, e aí em 2008, através da Lei 11.698, foi instituído e disciplinado a guarda compartilhada como uma das modalidades possíveis de ser deferida pelo magistrado, apesar de que já havia sendo utilizada, já estava sendo deferida esse tipo de guarda, né, mesmo sem esse dispositivo legal. Então, na verdade, foi uma antecipação. O judiciário já trabalhava com essa antecipação legislativa, e aí veio o legislador, comprou a ideia e positivou ela lá no Código Civil. E aí depois a gente teve uma nova alteração, essa alteração também muito criticada, que é a Lei 13.058 de 2014, onde estabeleceu um conceito legal da guarda compartilhada, dispondo toda a sua aplicação dentro do processo judicial, tornando ela inclusive regra geral, né? quase uma obrigatoriedade do magistrado de impor, ou tentar impor, ou buscar da melhor forma, ou buscar de toda forma a utilização dessa guarda compartilhada. Tá? Então, a gente teve essas alterações, principalmente lá no artigo 1583 e 1584. Tá? Há uma crítica com relação a isso? Há uma crítica ferrenha com relação a isso. Então, para a gente ter uma ideia do que seria a crítica, né, não vou discorrer aqui sobre isso, porque senão a gente teriam horas e horas de vídeo, mas qual que é um dos pontos chaves disso? Para a gente ter uma ideia, então, dessa questão, dessa discordância doutrinária, a gente precisa olhar a redação originária do Código Civil antes dessas alterações que eu disse a vocês. Então, quando a gente busca lá no Código Civil, então, Guilherme, eu tenho só o vade-mecum, eu não tenho como ter acesso. Faz a busca lá, né, no Google, joga lá, Código Civil original, né? Então vai puxar o Código Civil, tem o Código Civil, você acessa no Google lá no site do Planalto, ele compilado, que é já com todas as modificações, e ele na íntegra, onde você consegue visualizar as modificações, né, já tracejada onde houveram modificações. Então, eu vou ler para vocês, para quem não tiver aí essa possibilidade. Lá no artigo 1583 falava: a guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la. Aí você já tem um conceito aberto, ou seja, você tem uma discricionariedade, uma possibilidade de busca do que seria essas melhores condições por parte do magistrado. Então você dava poderes para o magistrado de poder ver no caso concreto, naquela situação, naquela família, aquela criança, aquela realidade, quem vai ter melhores condições e, objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores. E aí a lei, ela elencava uma série de fatores objetivos que deveriam ser levados em conta na hora de você deferir a guarda. Então você tinha lá, inciso primeiro, afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar. Inciso segundo, saúde e segurança. Terceiro, educação. Então você tinha requisitos objetivos. Então, quando você analisava isso tudo, você conseguia visualizar de forma objetiva e com maior liberdade
qual que era a melhor guarda a ser deferida para aquele caso. Agora não. Agora esses requisitos todos foram afastados. E o que a gente tem como nova redação? Só lá. Vamos lá. A guarda será unilateral ou compartilhada. Ponto. E aí você não tem mais esses requisitos, você não tem mais esses requisitos objetivos. Simplesmente tem na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Ponto. Né? Você não faz mais toda essa análise, toda essa verificação. Então, parte da doutrina entende que houve um certo engessamento, né, uma desproteção, e a gente tem inclusive o próprio Flávio Tartucci critica isso, Maria Helena Diniz também critica isso. Tá? Em compensação, a gente tem outra doutrina, como por exemplo Maria Berenice Dias, que entende que essa tentativa de se forçar uma guarda compartilhada seria mais salutar para o interesse da criança, ok? Mas vamos entender, né, quais são os tipos de guarda aí que são possíveis, ok? Antes de entrar na questão da guarda, é importante a gente entender, né, eu fazer aqui uma observação, já falamos lá atrás com relação à culpa, faltou falar só sobre a questão do divórcio administrativo ou divórcio extrajudicial, a gente já analisou também em vídeo próprio. Como é que fica a guarda na questão, né, dos processos de divórcio administrativo? É possível analisar a guarda em divórcio administrativo? É o extrajudicial? Não. Um dos requisitos do divórcio extrajudicial é justamente que não hajam filhos menores ou incapazes. Então, não é possível. Ah, não é possível mesmo? Há entendimentos de que você poderia realizar o divórcio administrativamente, desde que lá no judiciário você já esteja resolvendo a questão relacionada à guarda e patrimônio. Então você teria uma parte judicial e uma parte extrajudicial. A pouca vantagem disso, agilizar, celeridade. Talvez agora não haja tanta vantagem, uma vez que os magistrados eles têm deferido o divórcio liminarmente. Né? Por tratar-se de direito potestativo, o entendimento é de que você entra com um pedido de divórcio e liminarmente você já pede que seja notado, que seja encaminhado, né, ofício ao cartório de registro, determinado cartório de registro que já faça o divórcio antes de você analisar questões relacionadas à guarda, a patrimônio, a divisão de bens. Então, isso tem sido deferido, isso tem sido aceito, não há problema algum na visão da maioria e da doutrina, mesmo porque tratando-se de direito potestativo, é aquela velha máxima, quando um não quer, dois não brigam, quando um não quer, dois não ficam casados. Ninguém pode te obrigar a estar casado, né? O juiz não vai lá e fala assim, indefiro, porque casamento é muito bom, e prometeu perante Deus que vai casar até que a morte separe, vai ter que morrer para separar. No direito, isso não cabe. Se um quer separar, acabou. Então, essa manobra, né, essa estratégia de requerer o divórcio liminarmente, inaudita a outra parte, tem funcionado, não traz prejuízo para outra parte, não traz prejuízo para os filhos, não traz prejuízos patrimoniais, só acelera. Né? Que eu analisei lá, quando falamos de divórcio, o divórcio em si é algo muito danoso, muito conflituoso. Então, se você pode aumentar a celeridade disso para que as partes, o casal, os companheiros, eles se separem, né, mais rapidamente, às vezes um já inclusive já está buscando um novo companheiro ou uma nova companheira, isso facilita, isso traz inclusive mais harmonia para o processo no campo judicial com relação à análise da guarda e análise patrimonial. Então, o divórcio aí, ele sendo ele extrajudicial, ele não vai sofrer essas alterações, ok? Lembrando, né, que
a questão da culpa ela já foi superada, a culpa não é mais considerada para fixação de guarda, não é mais considerada, na verdade, para nada. Quando eu for falar de alimentos, a gente vai entender, inclusive, que a culpa também, para a grande maioria da doutrina hoje, a culpa também não influencia na prestação de alimentos de um cônjuge para o outro, de um companheiro para o outro, desde que fique demonstrado aí a necessidade, né? Aquele binômio possibilidade-necessidade. Se o cônjuge inocente é aquele que tem condições de pagar alimentos sob pena de interferir na dignidade da pessoa humana, né? Naquele patrimônio mínimo do cônjuge culpado, vai ter alimentos do inocente para o culpado. Ah, que absurdo! O direito ele é justo, ok? Mas vamos seguindo aí nas modalidades de guarda. Quais são as modalidades de guarda? A gente vai falar de todas elas e falar um pouquinho mais sobre a guarda compartilhada. Nós temos basicamente 4 tipos de guarda. Alguns autores vão falar em mais, outros menos, mas gira em torno aí realmente dessas 4. Faticamente, a gente gira em torno dessas 4 guardas que às vezes se confundem por causa da terminologia. A primeira delas é a guarda unilateral. O que é guarda unilateral? Já falamos. A guarda unilateral fica com um dos genitores, fica com um dos companheiros e o outro visita, né? 15 dias, uma vez por semana, ou nas férias. A guarda unilateral é essa, aonde o guardião é um, mas não, né? E o outro ele faz esporadicamente essas visitas. É muito danoso, a criança perde o referencial daquele que faz a visitação, mas muitas vezes é inevitável. Se pensarmos num relacionamento onde a pessoa ela tem que ir para o exterior e a outra não quer ir para o exterior, e muitas vezes até isso é o que motiva o fim da relação, não tem como você ter a pessoa morando, por exemplo, no Canadá, está na moda para o Canadá, todo mundo quer ir para o Canadá, o Canadá deve ser maravilhoso, cheio de gelo, mas um quer ir para o Canadá e o outro quer ficar no Brasil, não quer ir para o Canadá. Então como é que vai fazer? Ele não vai vir toda semana para visitar o filho. O que está no Canadá vai vir o quê? 3 meses, 4 meses, 6 meses, ok? Então é uma questão de possibilidade. Claro que aí nós temos outras ferramentas, principalmente hoje no mundo digital, nesse mundo onde a internet, os aplicativos de videochamada se tornaram, hoje em dia, não só comuns, mas necessários, frente a essa pandemia que vivemos. Então, isso pode ser, esse impacto pode ser diminuído com a utilização dessas tecnologias, ok? A segunda é a guarda alternada. A guarda alternada ela é muitas vezes confundida com a guarda compartilhada. O que é guarda alternada? É como se fosse uma guarda unilateral, só que de forma alternada. Então a criança fica, vamos lá, de 1º de janeiro até 30 de março com a mãe. Depois do dia 1º de abril até o dia 30 de junho, e vai alternando. Ela se torna unilateral de forma alternada. Quando está com a mãe, ficou 3 meses com a mãe, o pai faz visita. Depois fica mais 3 meses com o pai, a mãe faz visita. Então ela é alternada, unilateral e alternada. Não é uma boa modalidade na prática, sob o prisma do interesse do filho. Por quê? Porque ele fica só para cá. Ele perde o referencial. Onde que é minha casa? Aonde que eu fico, nessa loucura toda? Ali, inclusive as memórias dele, é comprovado, começa a misturar, começa a confundir. A hora está com a mãe, a hora está com o pai. Tá? Então não é uma modalidade muito salutar. Além do que, essas modalidades elas abrem margem para algo que é extremamente danoso e comum, e falaremos num vídeo próprio, um vídeo mais curto, que é alienação parental, que é quando um genitor tenta alienar a criança, jogando ela contra o outro genitor. Então há uma alienação
que gera, né, a síndrome da alienação parental. Então, esse não convívio pode gerar isso, ok? A terceira, né, chamada de nidação ou aninhamento. Por que nidação? Nidação vem de ninho, né? É que no Brasil é raro você achar uma jurisprudência utilizando nidação. É muito comum em países europeus. Para que acontece? Para você evitar que a criança fique indo para um lado, para o outro, a casa do pai, a casa da mãe, o que você faz? Você tem uma casa da criança, é meio surreal, né, para a realidade brasileira, mas existe. Lá para a alta cúpula, para a galera que tem condição financeira, isso é possível, até é interessante, né? Então você cria um ninho, ali é o ninho da criança, a casa, faz uma casa toda para ela, tá? E aí, durante um tempo, o pai vem e mora com a criança, tá? E aí depois o pai sai, vem a mãe e mora com a criança. Ou seja, a criança ela fica ali, inerte, dentro daquela residência. Por quê? Porque cria cria laços, né, com aquele local, ela cria um referencial de casa, e aí ela perde referencial de guardião, né? Quem que vai, essa semana meu pai, essa semana minha mãe, é como se os pais, os dois visitassem, em vez de você ter um visitando, os dois visitam a criança, a criança vira e ali o anfitrião e recebendo os pais na casa dela, né? Uma situação muito complicada, né? Muito pouco utilizada, é necessário que você tenha um poder aquisitivo altíssimo, você tem que ter 3 casas, né? 3 residências, um para o pai, um para o filho, um para a mãe. Se você tem mais de um filho, como é que faz? Para outra casa, né? Moram todos os filhos juntos. Então, assim, tem que ter uma disposição econômica absurda. Então, é algo quase utópico. Ah, Guilherme, existe caso? Faz uma pesquisa no Google, lá você vai ver que tem. Okay? Raro, mas tem. Essa mania de importar entendimentos, de importar decisões estrangeiras sem qualquer pertinência social, né? Igual separação final dos aquestos, que loucura, quem que usa aquilo? Mas vem da Europa, né? Acha que se é estrangeiro é bom e esquece que a realidade nossa aqui, tupiniquim, é bem diferente. Enfim, e a última guarda aqui que a gente vai analisar é a guarda compartilhada ou guarda conjunta. Então não misturar unilateral, alternada, nidação ou aninhamento e compartilhada ou conjunta, né? Mais comum que a gente escuta aí no dia a dia, ela está na boca do povo, é a guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? É um sistema, né, tipo assim, inegável as vantagens dele, que os dois criam simultaneamente a criança. Então não há uma exclusividade como as outras guardas, no exercício da guarda. Normalmente a criança escolhe um lar, né? É escolhido um lar para ela dormir, para ela ter o referencial de casa, mas o outro genitor que não habita aquela casa, há situações inclusive que ele habita, né? Você tem inclusive separações, divórcios com coabitação, né? Isso é possível, isso é comum, inclusive há alguns estudos, e isso aumentou muito durante a pandemia de coronavírus, né? Porque as pessoas não podendo sair de casa, brigam, né? Lógico, convivem mais, brigam mais, se divorciam mais, não podem sair de casa, tem que conviver em conjunto, então guarda compartilhada. Guarda compartilhada sob o mesmo teto. Então, mas normal, o que é comum é um dos genitores fica com a criança na casa e o outro genitor ele auxilia, né? Ele participa, porque para auxiliar tem que ter um principal, e aí não tem um ator principal. Todos os dois genitores são atores principais, não tem um coadjuvante como nas outras guardas. Então isso é muito mais salutar, há um convívio, a questão do afeto, né? A repercussão psicológica, toda a condução dos filhos, de responsabilidade mútua, esse contato. Então isso traz vantagens assim absurdas com relação às demais guardas, claro que dentro do possível. Se você pensar 2 companheiros ou pessoas casadas
que encerram a relação conjugal sem conseguir um olhar na cara do outro, sem um pular no pescoço do outro, muitas vezes a guarda compartilhada ela vai trazer mais conflito e vai trazer mais danos psicológicos à criança do que resolver, ok? Então, essas são as modalidades. Vamos falar um pouco agora aqui da guarda compartilhada. Vamos lá. A guarda compartilhada, que foi inserida aí em 2008, depois 2014, ela é um avanço na busca dessa pacificação dos conflitos referente à guarda. Guarda normalmente lembra conflito. Então, a guarda compartilhada, ela busca minimizar esses conflitos, busca trazer uma responsabilidade parental muito maior, né? Uma questão de paternidade responsável. Então, você traz os genitores para dentro de um convívio para poder facilitar esse desenvolvimento socioafetivo da criança sem qualquer tipo de trauma. A partir de 2014, a guarda compartilhada, ao ver da doutrina, né, numa visão ampla da doutrina, ela se tornou obrigatória. Completamente obrigatória, impositiva? Não. Ela pode ser afastada desde que o juiz perceba aí que não há uma maturidade do casal para isso. Então, quando a gente vê lá no parágrafo 2º do artigo 1583, a gente tem: quando não houver acordo entre mãe e pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo, então aí nós temos a exceção, se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Só nesse caso, Guilherme, não. É a questão da maturidade. O juiz também, ele vai ter que analisar, né, o magistrado, a magistrada, ele vai ter que analisar se o casal possui maturidade para poder ter uma guarda compartilhada. Por quê? A guarda compartilhada não é só a questão de compartilhar, de você compartilhar responsabilidade, de você compartilhar obrigações. Ela exige também uma maturidade do casal a ponto de que haja uma convivência mínima pacífica. Porque senão, caso você tenha uma situação, né, de brigas constantes e de vocabulários baixos, às vezes conflitos físicos, você vai trazer mais danos ao psicológico da criança do que a guarda compartilhada busca trazer como incentivos. Então, o objetivo da norma, que é justamente minimizar danos, não vai ser alcançado. Pelo contrário, vai ser mais danoso. E quando a gente fala em melhor interesse da criança, né, artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso vai ser colocado de lado. Então, ela não pode ser encarada como uma norma absoluta. Ela pretende o quê? Evitar esses distanciamentos indesejados. Mas se essa aproximação trouxer mais danos, não tem porquê ela ser utilizada. Então a doutrina ela caminha nesse sentido. Ora, o magistrado ele é obrigado a tentar uma guarda compartilhada, mas se ele não conseguir uma guarda compartilhada, se houver recusa de guarda com relação a um dos genitores, ou se ele visualizar que há uma incompatibilidade dos genitores a ponto de trazer mais danos do que benefícios a essa criança, essa guarda compartilhada ela não vai ser aplicada. Okay? O importante é uma convivência pacífica. A convivência compartilhada é importante? Sim, mas ela tem que ser pacífica. Okay? Então, não adianta você ter uma responsabilidade mútua, você ter uma solidariedade entre direitos e deveres, entre pai e mãe, você buscar minimizar os efeitos de uma separação, né, de um divórcio frente a uma criança, se no final isso não será salutar para nenhuma das partes. Não vai ser salutar para o pai, não vai ser salutar para a mãe, né, para o companheiro, para a companheira e principalmente para a criança ou para as crianças. O objetivo, né, o objetivo principal da guarda compartilhada aqui é
trazer um convívio próximo e evitar um dos grandes problemas, que inclusive foi alvo de lei, de alteração legislativa, que é a alienação parental. A alienação parental, que gera a síndrome da alienação parental, ela é visualizada principalmente nos casos onde você tem um distanciamento do pai ou da mãe. Então, quando você tem esse distanciamento, você cria um ambiente mais propício para o desenvolvimento desse tipo de postura, né, dessa síndrome. Então, o que se busca aqui é minimizar esses danos, trazendo provavelmente o pai, né, que o pai é que costuma ficar preterido com relação à guarda, para uma convivência mais próxima, né, vai conviver com lazer, vai conviver com educação, vai conviver com atividades esportivas, vai conviver em toda a vida, em toda a semana, em todo o momento de crescimento daquela criança, ok? Então, guarda compartilhada não é obrigatória. O que é obrigatório é que o juiz busque a utilização, busque utilizar a guarda compartilhada, e aí ele não está distrito cegamente à imposição desse compartilhamento, porque ele verificando que o dano da utilização da guarda compartilhada é muito maior do que a sua não utilização, cabe a ele fazer valer essa prerrogativa que ele tem e afastar a possibilidade de guarda compartilhada e aí determinar ou uma guarda unilateral ou uma guarda alternada. E para a gente encerrar aqui a questão da guarda, faltou uma observação final com relação aqui ao poder familiar. Há muita confusão, principalmente dos detentores de guarda, né, dos pais ou mães que detêm a guarda, principalmente no que tange a guarda unilateral, porque aquele que é detentor da guarda unilateral, ele acha e acredita que o poder familiar agora é exclusivamente dele ou dela. A partir do momento que foi deferida a guarda unilateral, aquele genitor que está com a guarda da criança, ou a guarda alternada, né, que é uma guarda unilateral alternada, acredita que ele possui todo o poder familiar. Não. Okay? O divórcio ou a separação judicial, para aqueles que foram separados judicialmente, e a imposição de guarda, ela não interfere no poder familiar, não interfere na autoridade parental. Então, por mais que ela seja unilateral, o poder familiar continua compartilhado. As decisões referentes a lazer, referentes à escola, referente a viagens, referente a religiões, referente a tudo na criança, continua devendo ser tomada de forma conjunta pelos pais, inclusive, né, aquele que se sente prejudicado ou que acha que não foi ouvido ou que efetivamente não foi ouvido numa decisão, pode procurar o judiciário para fazer valer o seu poder familiar. Então não há alteração no poder familiar. Mesmo que a criança esteja no Brasil e um dos genitores esteja fora do país, ele não perde o poder familiar, que é um poder inerente ao fato da filiação e não do enlace conjugal, okay? E não em relação à guarda. Não é porque você tem a guarda que você exerce o poder familiar, a autoridade parental de forma exclusiva, ok? A gente supera isso e não pode mais entender de forma diferente, ok? Eu encerro aqui com uma citação do professor Cristiano Chaves, né, num livro do professor Cristiano Chaves com Nelson Rosenwald, onde ele diz: a nova tábua axiológica de valores inaugurada pela Constituição consagra a filiação como um direito de todos os filhos, independente do modo de concepção ou da natureza da relação que os vincula com o pai, em que se desatrela indelevelmente da permanência ou durabilidade do núcleo familiar. Ou seja, filho é sempre filho, independente da relação conjugal. Ok? A gente encerra esse vídeo aqui. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. No nosso próximo a gente vai falar sobre alienação parental. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.